Fala pessoal, boa noite, tô aqui de volta, Bom Filho a Casa Torna, fiquei alguns programas aí, alguns bons programas fora, mas tô aqui de volta e é uma honra poder estar aqui no estúdio da Comev em São Paulo para gravar com os meus irmãos do Telmídia, programa Vida Pura, mais uma edição. Boa sexta-feira para você e a gente já vai começar um tema que é importante, muito importante, porque a gente fala muito sobre olhares, né? A gente fala muito sobre amantes virtuais, né? Sobre o quanto a pornografia, ela atinge e destrói, de fato, a masculinidade, a vida das pessoas e tudo mais. A gente tem falado isso em todos esses programas. Mas Jesus disse que se você arrancar o teu olho, se o teu olho te faz pecar, arranque o teu olho. Mas e a mente? O que eu faço com a mente? Se a pornografia já está presa aqui, o que eu faço? Esse é o que a gente vai falar hoje, depois da vinheta, a melhor vinheta do Brasil. Bora lá. Bom, o que fazer quando você está no estágio do vício em que você nem precisa mais usar vídeos, ver fotos, ir em sites, entrar em salas de bate-papo? A pornografia está tão instalada na sua mente que você se tornou até o próprio produtor dela. É sobre isso que a gente vai falar. Sobre as nossas amantes mentais, sobre esse universo em que eu tô no nível do vício, em que eu nem preciso mais consumir para poder me satisfazer. Eu próprio crio as minhas histórias na minha mente. Nós estamos aqui no estúdio da Comev São Paulo, com o pessoal da Telmídia, e quem vai gravar comigo hoje é João Isaac. E aí, Isaac, beleza, irmão? E aí, Davi, beleza? Satisfação mais uma vez gravar contigo. Vocês substituíram muito bem aí em todos esses programas, né? O pastor Bruno Euclides esteve aqui em alguns programas, você, pastor Felipe, como sempre. E hoje tô de volta, muito bom estar aqui novamente. Amo estar aqui, aprendi a amar esse lugar e senti saudade, né? Mas estava em algumas outras missões e agora tô de volta aí. Isaac, a gente vai falar sobre um tema muito importante, porque é o seguinte: Jesus disse, né, como eu falei na abertura, que se o teu olho te faz pecar, se o teu braço te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, enfim, aquilo que te faz pecar, arranca da tua vida. Arranca. Corta as raízes com isso. Só que, como viciado sexual, eu acredito que você vai se identificar com isso, você deve ter chegado a esse nível também no seu processo. Eu cheguei, porque com 7 anos de idade, eu comecei na pornografia. E teve uma fase da minha vida, ali na infância ainda, que, olha só, e já na infância, naquela época não tinha a facilidade de acesso que tem hoje. Eu desenhava cenas eróticas num caderno de desenho, posições sexuais, fazia até historinhas. Olhava aquilo e me satisfazia sexualmente, né? Me masturbando, enfim. Ou seja, eu me tornei, em determinado ponto do meu processo, o próprio produtor. Só que teve uma outra fase ainda do meu processo que eu nem precisava desenhar. Era só eu ir pro banheiro ou outro lugar, né, que eu fosse me masturbar, pensasse as cenas eróticas na minha cabeça e aquilo já era o bastante. Teve uma fase que eu nem via mais vídeos. Mas o não ver vídeos não diminuiu a minha frequência de pecar contra o Senhor sexualmente. Você se identifica com isso? Por que você entende que isso vem, cara? Porque a galera de casa tá assistindo, pode pensar, mas por quê? Sendo que eu achava que pornografia era só vídeo, era só ir no site, ver. Então quer dizer que... E aí agora? Não dá pra eu arrancar a minha mente. O que eu faço? Porque Jesus disse pra eu arrancar aquilo que me faz pecar, não dá pra eu arrancar a minha mente. O que você... Pode falar, o que você pensa sobre isso? É isso que eu ouço de muitas pessoas, né? O fato de, eu não consumo mais o vídeo pornográfico explícito.
Mas de tanto consumir a pornografia, já está enraizado na cabeça. Então você nem precisa mais, né? Esse é um agravante da pornografia, que tudo que você assiste fica cravado na sua mente. E aí o fato de você mentalizar o pecado, já é um próprio consumo de pornografia mental. Porque a nossa mente, ela tem uma característica que é a fantasia. A gente tem a capacidade de imaginar milhares de coisas. E o viciado em pornografia usa a própria mente para fantasiar o estilo de mulher que ele mais prefere, a cor do cabelo, os fetiches que ele tem, e ele vai usar isso para sua própria satisfação. Então não precisa mais assistir vídeo nenhum. Ele tem a mente dele, que o nosso cérebro e nossa mente é poderosíssimo, e ele pode, cara, entrar no mundo irreal dele, onde nada dá errado, e ele pode se satisfazer nesse lugar. Uhum. O problema também, né, Isaac, é que assim, quando ele vai pensar, por exemplo, em ter um relacionamento, ele não tem agora preferências, ele não tem agora tendências, o que ele tem agora é um catálogo na cabeça dele. Como se ele deixa de se tornar, de fato, um observador de pessoas, porque, claro, você não vai sair namorando com qualquer pessoa. Você vai observar as pessoas, mas na lógica da vida, você observa não só a aparência, você observa o comportamento, você observa a postura da pessoa, se ela trata bem os pais, e se aquilo e tudo mais. Mas não, o viciado em pornografia, ele cria um catálogo na cabeça dele e não tá nem aí para essas coisas mais. Por quê? Porque ele se torna agora ele não se torna mais um observador, e agora ele é praticamente um predador, né? E as pessoas estão penduradas num açougue praticamente ali, Exatamente. uma vitrine, e ele fica, não, aquele não é meu tipo, esse aqui é meu tipo, esse aqui não é meu tipo. Já aconteceu esse tipo de coisa com você? Cara, com certeza, né? Eu acho importante falar sobre isso, porque a pornografia é exatamente o que você falou, um catálogo. Então, tem diferentes tipos de corpos, né? Se eu enjoo de um, eu vou ver outra coisa diferente para me satisfazer. E aí, no mundo real, eu começo a seguir essa lógica também. Então, por exemplo, digamos que alguém casado. Esse cara, uma hora ele vai enjoar da esposa dele, vai querer alguma novidade. Porque o arroz com feijão vai enjoar, entendeu? Isso é uma característica de todo pecador sexual, né? Essa capacidade de ver as pessoas como um objeto, e como você falou, né? Tô num açougue. Que carne que eu vou comer? Ah, enjoei de patinho. Vou procurar uma 100. Ah, eu quero uma picanha, uma catra. E aí ele leva isso pra vida real, né? Ele passa a ser consumidor de pessoas. Porque ele se tornou um criador de conteúdo na mente dele. E para criar o conteúdo na mente dele, ele não colocou vamos supor, qualquer personagem nesse filminho que ele criou na mente dele, nos pensamentos sexuais dele. Só que isso também vem de uma influência, os filtros dele são a partir do que ele consumiu. E aí tem um outro texto de Jesus uma outra fala de Jesus que eu queria que a gente meditasse junto, Isaac, que fala muito a respeito disso e responde essa pergunta, né? Por que eu cheguei nesse nível? Primeiro, 2 perguntas. Por que eu cheguei nesse nível de não precisar mais nem ver pornografia? Eu não consigo mais parar de pensar pornograficamente, digamos assim. A minha mente, de fato, se tornou tão pornificada que eu não consigo sair na rua, interagir com as pessoas, sair para comer, ver filme. Eu não consigo ver um filme normal, eu não consigo ver um desenho animado se eu não sexualizar. A minha mente se tornou, de fato, uma mente pornificada que sexualiza tudo. E por ser uma mente pornificada que sexualiza tudo, a partir de todos os outros fatores, né, trazidos em tantos programas aqui anteriormente, que se a gente fosse trazer aqui cada ponto que a pornografia faz na cabeça de alguém, a gente passaria horas aqui, porque isso foi falado em todos os outros mais de 50 programas já. Mas a minha mente se tornou tão pornificada, tão sexualizada, que agora eu sexualizo tudo. E por sexualizar tudo, o tempo inteiro parece que eu estou me excitando. E aí, eu nem preciso mais ver vídeo mesmo. Porque eu olho para um poste, sexualizo. Eu olho para um animal na rua, sexualizo. Jesus diz algo muito importante para a gente ver os efeitos disso, né? E a resposta para isso, para essa primeira pergunta, que é por que isso acontece? Por que minha mente é assim? Por que isso está acontecendo? E a segunda pergunta que a gente vai responder depois é o que eu faço? Né? Mateus 15, 19, Jesus diz o seguinte: do coração
saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. O começo do versículo 20 aí. Quando a Bíblia fala de coração, a gente sabe que na antropologia bíblica ela está se referindo de fato à mente do homem. Então a gente poderia traduzir aqui a fala de Jesus que, olha, é da mente que saem os maus pensamentos. Essa primeira parte, Isaac, me mostra uma coisa. Peraí, até agora eu, de fato, tinha uma concepção de que, até a gente já falou aqui, de que o que eu recebia fez a minha mente ser sexualizada. Sim e não. Sim no sentido de que o que você recebeu, agora você vai reproduzir. Só que, por que você reproduz? Porque, naturalmente, nós viemos de uma semente do pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A minha mente não precisaria da pornografia para ser uma mente egoísta. A minha mente não precisaria da pornografia para ser uma mente preguiçosa, procrastinadora, egocêntrica, narcisista, mentirosa. Ela não precisaria da pornografia para isso. Não é a pornografia que faz esse cara ser esse cara que só pensa no prazer dele até para escolher alguém para namorar, para escolher um emprego, coisas básicas da vida. A minha mente não precisaria da pornografia, mas a pornografia, de fato, ela potencializa o que já tem de mal no meu coração. Naturalmente, com a semente do pecado que vem de Adão. Então, do coração vem os maus pensamentos. Isso já me faz quebrar o meu vitimismo de falar, virei um cara com a mente sexualizada. Eu sei que eu até vacilei de ter visto pornografia uma vez na minha vida, mas e agora? Eu sou uma vítima do meu vício. Não. Você não precisaria da pornografia para ser um cara como você é. E eu queria entrar num ponto que eu ouço muito das pessoas, que exatamente o que você falou. Nossa, eu sou a vítima, eu não presto, eu sou sujo, não tem jeito pra mim. Claro, como a gente falou, né? A gente já nasce em pecado, então isso faz parte da nossa natureza caída, quando a gente caiu no Éden. E não tem como ficar se vitimizando. A semente do pecado já está no coração do homem. O homem já é naturalmente pecador. Ele já nasce dessa semente. Por isso que nós precisamos de Jesus como Salvador. Ok? Já está no coração do homem. E aí o que acontece? Esse homem pecador, ele vai produzir coisas pecadoras enquanto Jesus não for o centro do coração dele, enquanto Jesus não for a força motriz da vida dele, né? E por produzir coisas pecadoras, alguém vai consumir essas coisas pecadoras produzidas por um coração pecador. Então é um coração que já nasce pecador, consumindo coisas que vêm de um coração também pecador. Ou seja, não há espaço, de fato, para vitimização, não há espaço, de fato, para transformar isso aqui como um acidente de percurso. Não é um acidente de percurso. Se eu entendo que não é um acidente de percurso, então eu não vou ficar perdendo tempo justificando o porquê que eu tenho a mente sexualizada. Não vai adiantar. Justificar o porquê que eu tenho a mente sexualizada não vai adiantar. Eu preciso ter a consciência? Preciso. Obviamente, conscientização, não ficar se justificando. E aí, quando eu não me justifico, eu passo a entender os outros efeitos que esse coração pecador meu também tem sobre a minha vida, enquanto Cristo não for o rei desse coração, que é a minha mente. E Jesus traz aqui também, né, Isaac? Que não é só os maus pensamentos que vêm desse coração pecador. Desse coração pecador também vêm os homicídios. E aí Jesus disse, né, no Sermão da Montanha, que... olha, disseram para vocês que o homicídio é você matar alguém e tal. Mas Jesus disse, se você odiar seu irmão, você já está matando seu irmão no seu coração. Quantas vezes eu pratiquei, transformando pessoas em objetos, eu pratiquei, de fato, uma relação de ódio. Eu transformei aquela pessoa que é viva num objeto. Quando eu transformo alguém que é vivo num objeto para o meu prazer, eu estou matando a vida que há nela. Então, eu também estou praticando, de certa forma, isso. Olha os efeitos que isso causa, né, na nossa vida. Enfim, e aí vem
o terceiro, que aí eu queria parar por enquanto por aqui, né? Porque depois do adultério vem imoralidade sexual, enfim. Mas olha só, os adultérios. Os adultérios e as imoralidades sexuais. De onde Jesus está falando que vem? Vem de algo que eu consumi? Não, já está no meu coração a tendência para isso. Já faz parte da sua natureza pecaminosa, no caso, né? Faz parte da minha natureza pecaminosa. Então, por que eu, Davi, em um determinado ponto do meu processo, fui ali, e olha só, uma criança desenhando, veio de efeito, que foi exposto precocemente à sexualização, à pornografia, à imoralidade sexual? Sim, mas já tem um coração pecador, já tem a tendência para isso. Então, ou seja, só há uma solução, Jesus e a vida com Jesus e ter um compromisso verdadeiro com Jesus. Eu queria falar um ponto importante aqui pra gente linkar tudo isso, né? A gente tá falando sobre a nossa natureza caída e como a gente mentaliza o pecado, né? E é pecado quando a gente peca na nossa mente também. E foi difícil pra mim entender isso. Mas em Tiago 1:13, na verdade 14, vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ou seja, a gente já nasce com o mau desejo. Exato. E a gente é por este arrastado e seduzido. Então eu sei que a tentação não é pecado. Todos nós vamos ser tentados. Porém, quando eu sou seduzido, eu entro nessa parte de mentalizar o pecado. Ou seja, eu vou mentalizar o adultério, eu vou mentalizar talvez um assassinato, ou qualquer outro tipo de pecado. Exato. Eu vou pensar na minha mente. Exato. E nós precisamos entender que a gente já pecou aí, né? Exato. Eu não preciso ir e concluir o ato, vamos dizer, fisicamente, né? Quando eu peco na minha mente, eu já tenho que me arrepender aí. Porque eu fui tentado, não foi pecado. Eu já tenho mau desejo, mas eu me deixei ser seduzido. E pequei também na minha mente. Exato. Exatamente. Top. É isso aí. Porque aí a gente começa a perceber que, cara, peraí, eu não criei roteiro na minha cabeça só de filme pornográfico pra eu ir lá me masturbar. A minha mente, ela é capaz de tantas outras coisas. Eu já pensei pensamentos de desejar a morte dos outros. Eu já fofoquei de alguém. Eu já mirabolei tantas coisas na minha cabeça. Ah, vou ali, sei lá, vou roubar a bolacha do mercado. Eu já mirabolei tanta coisa na minha mente. Aí eu percebo, pera aí. Eu tava colocando tanto ibope na pornografia, e é ela que sexualizou a minha mente. E, meu Deus, Não, pera aí, eu já tenho um coração pecador. A pornografia veio e potencializou. Alguém veio e fofocou pra mim de outra pessoa, potencializou. Essas coisas vêm, de fato, potencializam, mas elas não são elas que causam o pecado no meu coração. Logo, eu preciso, de fato, eu reconheço que eu não vou conseguir sozinho me salvar. Então, eu preciso, de fato, de Jesus entrando nessa história e produzindo em mim a mente dele. Se eu entendo isso, porque eu entendo que Jesus não pecou, né? Hebreus 2 vai falar isso, Hebreus 4 vai falar isso, que em tudo ele foi tentado, né? A gente viu você falando que tentação não é pecado, Jesus foi tentado, e a prova bíblica de que tentação não é pecado é que Jesus foi tentado. Hebreus 2 e os últimos versículos de Hebreus 2, os últimos versículos de Hebreus 4 dizem que em tudo ele foi tentado, passou por tudo que a gente passou, mas, porém, não pecou. Então eu preciso dele. Eu preciso dessa mente de Jesus onde o pecado não encontrou espaço, onde o egoísmo não encontrou espaço, onde uma lógica homicida não encontrou espaço e, obviamente, a imoralidade não encontrou espaço. Eu preciso dessa mente. Se eu entendo que eu preciso dessa mente, então eu vou precisar passar por um processo de renovação da mente, que vai renovar os meus caminhos neurais, falando em termos neurológicos, que vai estabelecer novos caminhos neurais, na verdade, que vai estabelecer novas lógicas, novos hábitos, um novo comportamento, é um despir e um revestir que eu vou viver, de Efésios 4, né, 24, e vou passar a ter a mente de Cristo. E aí, passando a ter a mente de Cristo, eu poderia agora mudar esse texto de Jesus. Na nova realidade de uma mente de Jesus, é do coração, é dessa mente renovada em Jesus que vem os bons pensamentos, né? Porque é o que fala do coração saem os maus pensamentos. Dessa novamente vem os bons pensamentos. Desse coração sem Jesus vem os homicídios. A mente em Jesus vem uma mente de fato de vida em abundância e que deseja vida na vida de outras pessoas.
né? O famoso vida na vida. Da mente corrompida vem os adultérios. Da mente em Jesus vem a fidelidade. E aí eu lembro de Filipenses 4:8, que diz, olha, finalmente, irmãos, pensem nessas coisas. Pensem no que é verdadeiro, no que é puro, no que é honesto, no que é de boa fama, no que é excelente, no que é digno de louvor. Pensem nessas coisas. E eu posso dar o meu exemplo, né? Se a gente está falando sobre renovação da mente. Quando você passa realmente a ter essa mentalidade de Cristo, a sua ótica em relação a tudo muda. Você olha para uma pessoa, você não vai ver mais ela como objeto. Você se estressa, você não vai pensar em matar a pessoa que te estressou. Entendeu? Tudo vai mudando porque a sua mente agora é uma mente de Cristo. Uma mente transformada, uma mente restaurada. Então, se eu maquinava o mal, eu vou combater com o bem. Você maquina o bem. É maquina o bem, entendeu? É uma lógica diferente. Sim, exato. Você vê Romanos 13:14 dizendo, olha, ao contrário, revistam o Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Na mente de Cristo, você fica premeditando como satisfazer o Espírito. Exatamente. Você tá numa situação, você fala, como é que eu posso honrar Jesus nisso daqui? Tô falando algo que é fácil e que a gente se tornou expert em fazer e a gente sempre acerta? É claro que não. É claro que não. Eu piso na bola, peco contra o Senhor ainda, em tantas coisas, mas a mente é diferente. Até quando peca, é diferente. Uhum. Quando você pecava e você estava lá cauterizado no pecado, a sua mente... Talvez você sentia até um incômodozinho, mas por uma questão de freio moral, digamos assim. Exatamente. Mas com a hipofrontalidade que é causada na mente do viciado, né? Por conta do vício em pornografia, esse freio vai se perdendo também. Mas até isso Jesus restaura. Então, por exemplo, precisa vir um processo de renovação da mente. Essa é a resposta para a segunda pergunta. O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer, então, para não ter essa mente sexualizada? Renovar a sua mente. E renovar a mente não é pegar, por exemplo, a mente do Davi, que tá um bagaço, e ir lá e dar uma pintura, dar uns retoques e tudo mais, passar um filtro do Instagram na mente do Davi e deixar... Não! Isso não vai adiantar de nada. Nada que eu fizer nessa mente vai melhorar ela, porque é uma mente naturalmente pecadora. Eu preciso, de fato, morrer para mim mesmo. É de fato um novo nascimento, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. É os efeitos do novo nascimento. A nova mente é um efeito do novo nascimento. E aí o que acontece? Eu preciso, de fato, que haja a mente de Cristo em mim. Então é praticamente uma substituição de mentes, digamos assim. A mente do Davi vai cada vez mais indo e a mente de Cristo fica cada vez mais no lugar. E aí, a gente vive muito essa realidade, né? No processo de renovação da mente, através dos exercícios neurológicos baseados na Bíblia, né? No Ministério Vida Pura. A gente pega, por exemplo, as 3 primeiras semanas. Cara, como fizeram diferença pra mim na minha vida as 3 primeiras semanas. A gente chega, estuda sobre compromisso verdadeiro na primeira semana. Aí a gente entende que, olha, eu não tenho que ter foco em ter uma mente não sexualizada. Eu não tenho que ter foco em estar liberto da pornografia. Até porque eu tenho que entender que eu fui liberto da escravidão do pecado. Porém, não da presença do pecado. A presença do pecado ainda está. Ela é real. Mas eu não sou mais escravo dele. E aí, eu entendo que o meu compromisso não é comigo. Não é com o pastor Felipe, não é com o Davi, não é com ninguém do Vida Pura, não é com o meu pastor local, o meu compromisso é com Jesus. Não que, claro, eu não caminharei com essas pessoas. Eu vou caminhar até porque isso também é incentivado, é um dos pilares do Vida Pura, caminhar junto. Você não vence sozinho, você até consegue se destruir sozinho, mas se levantar você não consegue. Então, eu estudo a primeira semana, entendo isso, que Jesus é o foco e como fez diferença pra mim. Porque isso é um descortinar, né? Isso já faz você colocar tua cabeça no lugar que tem que ser. E, Carol, toma vergonha na cara, porque, olha, você tentou se salvar a sua vida inteira. Seu foco sempre foi ser livre. Nunca conseguiu. Então, para. O maior problema que aconteceu na sua vida foi não ter relacionamento com Deus. Então, aqui é isso que você vai ajustar. Quando eu entendi isso, eu entendi quem era Deus. Eu achei que eu sabia, porque eu era crente, frequentador de igreja, tudo mais, né? Filho de crente. Achava que era neto de Deus. Não conhecia Deus. Passei a conhecer Deus. Conhecendo Deus, eu conheci a graça dele. Conhecendo a graça, eu vi o tamanho do meu pecado, o tamanho de uma graça de Deus que é para cobrir todo o pecado que eu tinha. E vendo aquela graça, eu entendi o perdão de Deus. Que aí eu estudei na segunda semana, que é sobre sentimento de culpa. E aí, quando eu entendi que o meu compromisso era com Jesus e que
eu precisava, de fato, viver de acordo com essa graça de Deus que me perdoou e agora estava ali para me restaurar, com essa mente agora, esse início de restauração mental. Aí eu fui para a 3ª semana e percebi o que estava acontecendo na minha mente. Só que agora não mais com aquela mente desesperada, eu não quero ter a mente sexualizada. Não, peraí. Jesus pode transformar isso aqui. Só que olha o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso, isso e isso. Eu me tornei um cara depravado, que sexualiza tudo, que fantasia tudo. Eu produzo meu próprio conteúdo mental agora. Eu tenho as minhas próprias amantes, nem mais virtuais, mentais mesmo. E é isso que está acontecendo. Esses efeitos que causam hipofrontalidade, dissonância cognitiva, reflexos condicionados, olha, descortinou. Esse é o diagnóstico, Davi, o que está acontecendo na sua cabeça. Agora vamos mudar isso, de acordo com uma submissão ao processo, para renovar a sua mente. E é isso que eu tenho vivido, e por isso que essas semanas fizeram total diferença na minha vida, eu sei que na sua também. Certo? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre o que aconteceu também no seu... A gente tá falando sobre essas 3 semanas, né? E acho que o mais importante, que eu pensei bastante, é quando a gente entende que o nosso compromisso não é conosco, né? Mas é com Jesus, porque ele assumiu um compromisso de ir até o fim na cruz por nós. E aí, a gente entra com o foco errado, né? Eu quero ser livre, eu quero meu milagre. Mas Jesus nos ensina que com ou sem milagre, a gente precisa permanecer nele. Porque a gente sabe que a gente vai colher as consequências do nosso vício durante anos. Mas Jesus trata a gente ao ponto de, seja eu livre ou não, eu vou depender tanto dele que eu vou permanecer nele. E aí é onde eu agisto essa ótica de compromisso verdadeiro com Cristo. E como isso foi importante para mim, entender isso. Porque agora, se eu estiver bem ou não, eu vou permanecer em Jesus. Amém. Entende? Jesus é o centro e a presença dele que basta. Nós já temos tudo que precisamos nele. Bom, esse foi um programa especial aqui do meu retorno aqui com o programa do Telmídia, aqui no estúdio da Comev. Foi muito bom gravar aqui com o Isaac e falar de coisas do nosso processo. E você viu que a gente falou bastante sobre os exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que fazem parte do processo de renovação da mente no Ministério Vida Pura. Não sabe ainda o que é isso? Chegou aqui agora, caiu agora aqui na conversa. Vai lá no nosso Instagram, @Ministério Vida Pura. Manda uma mensagem no direct lá, você vai ser respondido. Tem o meu Instagram pessoal também, @DaviW Nascimento. Tem do pastor Felipe Bentre, @Felipe Bentre. Tem do Isaac, João Isaac D. João Isaac D. Ainda vou descobrir o porquê desse D no final. Dias. Dias. Então, João Isaac D. E chega lá, chega junto com a gente, conversa, vamos trocar uma ideia. E eu creio que vai ser bênção para você também viver o processo de renovação da mente, caminhar com a gente do Ministério Vida Pura. Além de caminhar com o Ministério Vida Pura, eu indico para você, claro, caminhe também com a Telmídia. Vai aparecer aqui e na descrição também como você adquirir o streaming da Telmídia. Você precisa de conteúdo bom na tua casa. Talvez o teu filho é um produtor já de pornografia. Talvez você é um produtor de pornografia porque só também consumiu besteira a vida toda. Consuma algo bom que vai te ajudar a potencializar a obra de Deus na sua vida. E, claro, siga-nos nas nossas redes sociais, aproveite o conteúdo também nas plataformas de podcasts. E, se você quer vir aqui gravar no estúdio da Comev, entre no site estudiocomev.com.br e agende aí, fale com a galera, você será bem recebido e terá também aí toda uma estrutura, assim como a Vida Pura está tendo aqui, para gravar com essa galera. Certo? A gente se vê na próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui nesse mesmo canal. Não vou brincando com isso, não. A gente se vê na próxima sexta-feira, às 20 horas, no próximo programa Vida Pura. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.